Me envolvi com o marido da minha mãe e na minha cabeça eu estava certa, porque afinal de contas quem não dá assistência abre pra concorrência. E o fato de eu ser a filha dela era apenas um detalhe. Eu era uma concorrência. Minha mãe era divorciada do meu pai. E ela foi casada anos com um boy que, diga-se de passagem, eu achava muito gato. Sempre achei ele muito gato. Só que ele nunca me deu muita confiança. Então eu nem investia, porque eu não ia investir numa coisa que eu sabia sequer se ia ter futuro, né? Então eu sempre ignorei esse meu desejo, esse meu querer em relação a esse grande querido. A minha relação com a minha mãe era estável. Eu não me dava muito bem com ela, mas também não me dava muito mal. Ela não aceitava que eu fosse morar com meu pai, então eu morava ali por meio que uma obrigação, né? E a única coisa que eu tinha que aliviava todo aquele estresse de morar com uma pessoa que eu não queria era o meu querido padrasto. Então, assim, eu sempre fui muito carinhosa com ele, sempre procurei dar muita atenção, sempre respeitei muito, porque afinal de contas eu tinha segundas intenções, só que ele nunca tinha me dado nenhum tipo de liberdade. Só que a situação mudou quando eu fiz os meus 18 anos, porque quando eu fiz os meus 18 anos, eu comecei a reparar que ele finalmente, depois de todo esse tempo, começou a me dar umas olhadas atravessadas, começou a jogar umas indiretas no ar. Teve uma vez que eu passei com um shortinho bem beira-rabo na frente dele e eu percebi que ele ficou olhando. E ele ainda jogou aquela assim, caramba, você está crescendo muito. Gente, caramba, você está crescendo muito. Pra quem entende, papai bom entender não pinga letra, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? E desde esse dia do short beira-rabo, ele começou a se aproximar de mim com umas segundas intenções que eu comecei a reparar. Eu comecei a reparar, ele começou a reparar, menos a querida da minha mãe. E eu fui dando corda pra poder ver até onde eu ia, porque eu tinha muito medo de que eu estivesse confundindo as coisas e que ele contasse pra minha mãe que eu tava dando algum tipo de investida, falando alguma coisa que ele considerava demais. Então eu fui devagar dando corda pra poder ver até onde que ia. Até que um belo dia